O estudo da palavra de Deus é importante. Claro que é importante. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Essas foram as palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, escrevendo às igrejas, Éfeso, Coríntios, Gálatas, e claro que a toda a igreja espalhada por toda a face da terra, ele ensina a meditarmos na palavra, a nos enchermos do Espírito Santo, a nos ocuparmos com Cristo e sermos enriquecidos. Ele diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Então é importante nós sermos enriquecidos dessa palavra. Quando ele fala enriquecer da palavra, é que o estudo, a meditação da palavra, ela é abundante em nossas vidas. De maneira que, por meio desse exercício, nós alimentamos o nosso espírito e nos tornamos fortes para quando a carne quiser se manifestar com seus desejos, quando formos atacados por tentações externas e internas, estando com o espírito bem alimentado, nós não sofreremos tanto essa tentação a ponto de não conseguirmos resistir. Esse é o ensino da palavra de Deus para nós cristãos, que nos alimentemos dessa palavra, nos alicercemos na mesma e busquemos na palavra, claro, comunhão com o Senhor, conhecimento, alimento, e por meio disso nós tenhamos uma vida cristã de progresso, porque a vida cristã, ela é de progresso, ela deve progredir. E não há nenhum cristão que não progrida espiritualmente, a menos que ele não esteja buscando, meditando, orando, lendo a palavra. Porque como a palavra ela é para nós um alimento, então isso significa dizer que nós não podemos deixar de nos alimentar dessa palavra. Senão iremos desfalecer espiritualmente. Isso é inevitável. Então é por isso que nós devemos estar meditando, estar nos reunindo com o espírito de entender que a vontade de Deus é que a gente exerça esse exercício, esta reunião que parece ser tão simples, mas ao mesmo tempo tão necessária, que é uma reunião para meditarmos na palavra do Senhor. No Evangelho de João, capítulo 17, João, capítulo 17. Jesus disse assim, 17, verso 6. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo,
eram teus, tu nos deste, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Então, Jesus foi o primeiro que testemunhou disso, ou seja, não há como você não há como você ser um cristão e não guardar a palavra do Senhor. Aquilo que Cristo manifesta a nós por meio do teu Santo Espírito, isso implica em nós querermos mais. Sabe quando uma pessoa ela encontra algo precioso para ela, ou quando ela se satisfaz em algo, o que é que ela faz? Ela busca se satisfazer ainda mais, ainda mais. E quando aquela coisa é preciosa para ela, ela investe naquilo. Assim é a palavra do Senhor para nós. Cristo manifestou o nome de Deus para nós. Nós não sabíamos nada sobre Deus. Nós vivíamos aqui neste mundo alheios à vontade de Deus, sem saber o que era Deus, quais os seus planos, seus propósitos, como Ele era, né? A gente conhecia Deus apenas de ouvir falar. E todo mundo diz, né, ter fé em Deus. Ah, eu tenho fé em Deus, eu tenho fé em Deus, eu tenho fé em Deus. Contudo, uma pessoa de fato, ela só conhece Deus e ela tem intimidade com esse Deus e fé verdadeira quando esse Deus é manifestado a ela. E foi isso que Jesus fez vindo aqui a este mundo. Ele manifestou o seu Pai. Ele disse, manifestei, João 17,6, manifestei o teu nome aos homens que me deste. Eram teus. Tu nos confiaste. E eles têm guardado a tua palavra. Verso 7. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provém de ti. Porque Jesus diz agora eles reconhecem? Porque, como eu falei, antes a gente conhecia o Senhor só de ouvir falar. Mas hoje Ele foi manifestado a nós. Cristo manifestou o Pai a nós de maneira que nós guardamos a tua palavra. Nós entendemos que a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Ela não é para nós como qualquer outro livro. Como antes nós pensávamos, como antes nós dizíamos, né? Que a Bíblia era um livro poderoso, um livro diferente, né? Um livro misterioso, coisas desse tipo. Contudo, nós hoje entendemos que ela é a palavra de Deus. Por quê? Porque, mais uma vez, repetindo, Jesus manifestou isso a nós. E no verso 7 ele vai dizer exatamente isso. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me têm dado provém de ti. Por quê? Verso 8. Porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. Os cristãos verdadeiros são esses. São os que creram que Deus enviou Cristo a este mundo como Senhor, como Salvador, como Deus que se fez carne e habitou entre nós. E isso só nos é conferido por meio da fé.
E a fé, ela vem pelo ouvir. E o ouvir a palavra de Cristo. Então, graças a Deus por isso. Quando nós vamos evangelizar alguém, ou quando nós vamos aconselhar alguém, quando nós vamos exortar alguém, consolar alguém, nós levamos o quê? A palavra. Por que levamos a palavra? Porque a gente não leva as nossas experiências ou os nossos conselhos próprios. Por que a palavra? Porque nós levamos a palavra. Porque ela é a única suficiência para que um homem possa verdadeiramente ser consolado. Um homem de Deus, eu falo. Um homem natural não, porque a palavra da cruz é loucura para o homem natural. O homem natural, ele é natural, ele não entende as coisas do Espírito. Ele não entende as coisas do Espírito. Mas o homem espiritual, quando ele recebe essa palavra, a mesma palavra faz brotar fé no coração dele. É claro que ele já tem fé. Nesse caso, aumenta a fé. Existe uma medida de fé na vida de cada um cristão. Certa feita, os discípulos chegaram para Cristo e disse: Senhor, aumenta-nos a fé. Por quê? Porque eles se sentiam com pouca fé. E principalmente em momentos de perseguição, de angústia, de aflição, nós nos sentimos mais fracos. E a nossa fé ela só é alimentada pelas palavras de Cristo. Isso me fez lembrar a passagem em que os discípulos eles vinham no caminho de Emaús e eles vinham entristecidos e Jesus encontrou-se com ele e perguntou a eles o que havia sucedido e eles disseram: porventura você é o único que estando em Jerusalém não sabe do que aconteceu? E aí vai contar a história de que o seu Cristo, o seu Senhor, tinha sofrido na mão dos romanos e até padeceu. E eles chegam a dizer: esse já é o terceiro dia. Já é o terceiro dia que isso aconteceu. E o próprio Jesus que estava com eles ali, eles estavam tão aflitos que não estavam reconhecendo que Cristo estava com eles. E o próprio Jesus chega para eles e diz: mas não convinha, né? Começou a discorrer com eles desde de Moisés até os dias atuais, dizendo: mas não convinha que o Cristo padecesse, fosse morto e depois de 3 dias ressuscitasse. Então Cristo foi discorrendo com eles ali a respeito da palavra, desde o Antigo Testamento até o Novo, mostrando para eles que aquilo estava escrito. E sem eles perceberem, essa palavra que Cristo estava pregando para eles, estava brotando fé no coração deles. Tanto que quando eles chegaram lá, no determinado lugar que eles convidaram Cristo para entrar, e o Senhor entrou com eles, partiu o pão, e depois eles fecharam os olhos, que quando eles abriram, eles não viram mais o Senhor. E aí reconheceram que aquele era Cristo. E então um perguntou para o outro: não nos ardia o coração quando ele vinha pelo caminho falando aquelas palavras? Esse arder o coração era a fé brotando por meio das palavras que Cristo estava dizendo. A palavra tem esse poder de fazer brotar fé no nosso coração.
Nós não temos nenhum outro meio de nos fortalecer espiritualmente e estarmos preparados para tudo, para toda e qualquer situação, a não ser se nós não estivermos alimentados da palavra do Senhor. Ela é quem brota fé no nosso coração. Porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, disse Jesus em João 17:8. E eles as receberam e verdadeiramente conheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. Então o desejo nosso, o desejo do coração do Senhor e o desejo do nosso coração é esse, é que os homens creiam que Ele foi enviado por Deus a este mundo como aquele que veio a este mundo não de brincadeira, mas como um Salvador, para livrar pecadores de uma condição de perdidos para salvos. Desde o início da estada de Cristo aqui neste mundo, o anúncio foi esse. Quando o anjo chegou a José e disse: não temas receber Maria, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Você porá o nome dele de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Então a nossa oração é que Deus salve pecadores cada vez mais dos seus pecados. E isso só se dá pela fé. E isso só se dá pela pregação do Evangelho. Quem crê e for batizado será salvo. Porém, quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Certamente o Espírito Santo aplicará essas palavras em cada um dos nossos corações. Vamos dar graças.